Estamos de volta com Imóveis e Companhia aqui da TV O Povo, informação com conteúdo. Aqui é o ponto de encontro do mercado imobiliário. O Great Place to Work e o grupo de comunicação O Povo, com apoio do Instituto Facet, elegeram no Ceará o prêmio Melhores Empresas para Trabalhar. A SJ, Administração de Imóveis, recebeu o prêmio de 2014 de melhor lugar para trabalhar no estado. A empresa, que no ano passado ficou na terceira colocação, já havia sido vencedora em 2012. Para falar sobre essa premiação, eu recebo aqui no estúdio a diretora-geral da SJ, Administração de Imóveis, Luciana Alencar Acioli. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada. Luciana, fale para nós sobre esse prêmio. O que é esse prêmio? O Great Place to Work é uma avaliação, na verdade, que é feita pela própria equipe, tem o Instituto, né? Aqui localmente a gente tem o apoio das duas, tanto do Povo como da Facet. Ele avalia, na verdade, como é que está a satisfação do colaborador com a empresa, né? De fato, esse é o grande objetivo, é o foco do Great Place to Work, é ver quais são as empresas que são referências para o colaborador, para a equipe, em termos de local para trabalhar. O que leva em consideração? Na verdade, ele é feito, a empresa ela manda quais são as práticas que ela tem, mas a principal pontuação é dada pela avaliação da própria equipe. Então, a equipe avalia, indicando, né, em relação ao ambiente, em relação à forma de tratamento, em relação a todos vamos dizer, todos os aspectos que dizem respeito à questão da satisfação com o ambiente de trabalho e com a empresa de uma maneira geral. A chefia também é avaliada, então são todas as... Hoje em dia é muito difícil administrar uma empresa. Claro, nós temos as empresas pequenas, empresas familiares, medianas, mas hoje a SJ, por exemplo, a empresa que você dirige, é uma empresa referência nacional, já não é uma referência aqui no estado de Ceará. Hoje a SJ é uma referência em todo o norte, nordeste, em todo o Brasil. Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo com a administração de imóveis, sempre acompanhei e era motivo até de satisfação para nós quando recebia as premiações nacionais, quando a gente ia para os encontros, os congressos na área de administração de imóveis, grandes congressos que se fez, e aqui também nós fizemos, e sempre a SJ é muito referenciada em todos os estados. Aliás, muita gente vem de fora e vai visitar a SJ, não sei se você confirma isso. Isso, passo por lá para ver aberta, inclusive, a visita. O que vocês fazem e tal. É muito difícil administrar uma imobiliária num setor que é tão complexo como o setor de administração de imóveis? Olha, eu acho que dificuldade, eu não chamaria assim de dificuldade, eu diria desafios, né? Eu acho que assim, é desafiante realmente você trabalhar com empresas de qualquer, eu acho que cada natureza de empresa, cada ramo de empresa, ela tem um nível de dificuldade diferente. A nossa área é uma área de serviço, então assim, a nossa grande, vamos dizer, o grande desafio, na verdade, é você montar uma equipe que preste um bom serviço para esse cliente, né? Eu diria que esse é o principal desafio. A gente tem um mercado que, principalmente agora em 2014, não ajudou tanto, né? A setor da administração também sentiu... Eu vou lhe dizer assim, a administração, a locação de imóveis, ela talvez seja um dos setores mais sensíveis à economia. Diferente de outros negócios, que você leva um tempo, na verdade, para sentir o efeito da economia, a gente sente no próprio mês. No mês da Copa, a gente sente no mês da Copa. Quando você tem um período de eleição e toda essa situação de eleição que a gente passou, a gente sente no mês da eleição, esse reflexo é imediato. Ele não leva tempo para acontecer dentro do setor. Ele é muito mais imediato do que outros negócios, eu diria. Aliás, a Copa, todo mundo pensou que eu sou desportista, gosto de futebol e adorei que foi escolhida a Copa aqui, e nós todos achamos que ela ia ter um significado para a nossa economia muito bom, e até um significado imediato, a médio prazo. E no final a gente viu que realmente ela atendeu alguns grupos específicos, né? O pessoal muito bom, a rede de hotelaria, bares, restaurantes, não todos, porque nós temos vários bairros em Fortaleza, né? Nós temos provavelmente 70% dos restaurantes, bares, pequenos bares, lanchonetes, que não receberam nenhuma influência. No roteiro da Copa, aquele grupo foi muito beneficiado realmente. Mas a economia acho que ela teve um impacto danoso para a economia, mas muito grande, que não tem nem como a gente avaliar, porque parou o Brasil de norte a sul, com efeitos devastadores, porque teve muita empresa que fechou as portas por não suportar, né, esse período de 2, 3 meses, pré-copa, etc, etc. Realmente é muito difícil de se avaliar, não tem nem
nem tem uma posição formada, mas é muito difícil de se avaliar o impacto da Copa, se foi positivo ou não. Teve os lados positivos, como esses segmentos, com a visibilidade do Brasil ao longo prazo, enfim, mas pelo menos onde a gente pode ver, foi um desastre para todo segmento. Para o setor imobiliário nem se fala, realmente. Não sei no seu setor. Exatamente isso que aconteceu, você está corretíssimo, assim, a análise que está sendo feita, assim, nos hotéis realmente que estavam dentro do roteiro diretamente, sim. Em todos os outros, tiveram uma dificuldade muito grande, porque a passagem aérea também complicou, né? Então, assim, as empresas fecharam, na verdade, a gente não teve realmente praticamente nenhum negócio acontecendo. Foi um mês para ser esquecido. Um mês para ser esquecido dentro da área de locação. Foi um ano para ser esquecido em função de tudo isso. Completamente. Eu faz anos, milito há muitos anos no mercado imobiliário, que eu não tinha visto um ano tão difícil e tão ruim. Logicamente, vamos dar um desconto para determinados focos, como eu digo, alguns empreendimentos, alguns setores, mas no contexto geral da economia, para você ter ideia, eu até perguntei para um amigo meu que trabalha no Beach Park, por exemplo, deve ter tido nada. Raríssimos gringos, como se diz no linguajar popular, não se viu quase ninguém no Beach Park. Eles chegaram a fechar num determinado período porque não tinha ninguém. Eu, sinceramente... Bom, aí nós estamos falando, então, da administração de imóveis. É muito difícil fidelizar os funcionários? Olha, é desafiante. É desafiante. Nesse sentido, é desafiante. Eu acho que, assim, o que a gente tem dentro da empresa feito e procurado fazer realmente é trabalhar, eu diria, não com ações pontuais, trabalhar em cima dos valores da empresa. A gente tem valores muito fortes, né, assim, de respeito, de transparência. Isso é tanto com o cliente externo como o cliente interno, que é o nosso colaborador. E isso faz uma diferença. Você tem ações que você faz para essa equipe, mas o principal é você ter uma direção, uma alta gestão comprometida, né? A gente tem aí o próprio DH, ele é diretamente subordinado ao Demétrio, né? Então, assim, responde a ele, isso faz com que aconteça uma velocidade das ações dentro da empresa, né? E isso faz com que as coisas sejam entendidas com mais facilidade pelo próprio DH, passada para a própria equipe com mais velocidade. E o principal, eu acho que no caso da nossa equipe, a gente tem uma equipe que compra essa ideia e que é alinhada com esses valores. E isso faz uma diferença muito grande. Então, se você tem uma pessoa que não encaixa com esses valores, ela rapidamente não fica na empresa por muito tempo. As pessoas brincam dizendo assim, chega uma pessoa nova e diz, tem cara de SJ, tem cara da SJ, essa pessoa tem cara da SJ, o que é isso, né? É essa identidade com os valores, é ter essa cultura dentro da empresa de uma forma muito clara. E ao longo do tempo vocês foram achando as pessoas certas, então vamos dizer assim, quer dizer, 80%, 90%, e aquela busca, claro que vai ter um rodízio ali de 10, 5, 2, 1%, e vocês estão tentando diminuir, eu sei, mas vocês estão buscando exatamente esse perfil, pessoa com a cara, que é na realidade a cara dos clientes. Só para você ver uma coisa interessante, assim, hoje a seleção, ela é iniciada pelo DH, mas quem fecha a seleção e quem contrata é a própria equipe. Isso tem uma diferença muito grande, não é a chefia, é a equipe. A equipe diz quem é a pessoa que tem a cara daquela equipe. Perfil. E acaba que isso tem uma relação também de troca, né? De responsabilidade, de corresponsabilidade da equipe. É isso que a gente E uma facilidade nos olhares, né? Porque são vários olhares, várias interpretações a respeito daquele... Às vezes a pessoa tem o perfil... sob ponto de vista currículo, e é muito fácil hoje em dia a gente fazer um currículo bonito, né? A pessoa às vezes tem o perfil do currículo, né? Mas tem que ver no dia a dia se aquela pessoa tem a cara realmente vezes da na empresa. Conversa, né? Que vai se ter, naquela primeira semana de trabalho, enfim, se vai continuar ou não, né? É isso, né? Perguntinha para enrascar. Você, hoje eu estou meio danado aqui. Por que as pessoas falam que não gostam de alugar imobiliário, porque ela é muito complicado, muito burocrático, exige demais. Você acha que isso é um elogio às imobiliárias, administradoras de imóveis, ou é uma dificuldade mesmo que os proprietários não devem deixar numa administradora de imóveis, porque elas complicam demais na hora de alugar e ele perde tempo e dinheiro na velocidade da alocação? Poderia alugar mais rápido se não deixasse no imobiliário? Olha só que pergunta. Olha, essa é boa. Vamos lá. A imobiliária, o que é que ela faz de diferente? Ela é profissional.
do negócio, né? Então, a diferença, na verdade, de uma locação direta para uma locação com uma imobiliária é que ela é profissional. Por ser profissional, ela tem que ter uma exigência de algumas coisas e dar uma segurança. Então, o que se pode, entre aspas, perder de velocidade, que poderia perder por conta disso, de ser uma coisa mais formal do que uma negociação direta, o que ela poderia perder nisso, ela ganha em segurança. Então, ela ganha no sentido de saber que aquele cliente é um cliente que vai ter respaldo, né? Pelo lado do cliente inquilino também, é saber que ele vai ter uma administradora com profissionais ali para atendê-lo. Então, vamos dizer, o nosso grande papel é realmente fazer a intermediação da forma mais justa, da forma mais correta, da forma que beneficie as duas partes, né? Eu acho que isso é que é o importante. Muitas vezes eu vejo, até eu como presidente do Cresce, a gente chega a algumas demandas lá de proprietários e a gente vê que realmente, muitas vezes, quando você deixa numa empresa imobiliária ou num corretor, enfim, mas numa pessoa que é conhecedora do mercado, essa não vai fazer bobagem, ela não vai cobrar o que não deve, ela não vai cobrar taxas de cadastro, ela não vai fazer, porque não existe possibilidade de uma SJ fazer isso, uma coisa ilegal contra a lei, tanto quanto o proprietário quanto o inquilino. Então é uma segurança para as duas partes, sem levar em consideração que um aluguel de imóvel não é uma venda de sapato, sem nenhum demérito para a venda de sapato, não é uma venda de fruta, não é uma venda de uma televisão que você compra, vai embora, e tem um custo ali pequeno, tu está insatisfeito, enfim, não compra mais lá ou não compra mais daquela marca, porque o proprietário deixa um patrimônio, seu patrimônio familiar, às vezes a sua renda familiar, que depende às vezes da sua família depende daquela renda, deixa nas mãos de um terceiro, que é a imobiliária que foi contratada. Então, portanto, aquela imobiliária tem uma responsabilidade, além de jurídica, de econômica, social também. Então, tem que ter esses cuidados, é isso? Isso. Além disso, assim, a gente tem contato com os proprietários e é interessante como alguns proprietários que têm muito tempo já de empresa dizem assim, olha, quando a gente tem um contato e liga e quer saber como é que está, para avaliar como é que está o relacionamento, eu fico muito feliz quando eu escuto o proprietário dizer assim para mim, olha, eu nem lembro que a SJ existe. E isso é a melhor coisa que tem. Por que eu não lembro que a SJ existe? Porque vocês fazem o trabalho de vocês, eu tenho o meu dinheiro, minha tranquilidade, não preciso me preocupar. Então, o que a gente quer dar para o proprietário é essa tranquilidade de que ele não vai se preocupar com o dia a dia da operação. O que a gente quer dar para o inquilino é que a gente vai estar 100% procurando fazer o melhor para ele, encontrar o melhor negócio para ele, Então, a gente está nessa intermediação, fazendo essa ponte entre essas duas partes, né? Então, tentando dar o melhor para os dois lados, porque o ideal é que seja realmente um bom negócio para os dois lados. E não tem mais coisa mais desagradável para um inquilino do que estar morando num apartamento, enfim, onde você tem uma imobiliária antipática, que não sabe lhe atender, que não leva as suas demandas, que não seja justo com ele nas cobranças, não seja legal com ele, cobrando o que é realmente da lei, né? Sempre tentando empurrar coisas ilegais, por exemplo, taxas de condomínio, coisas que não tem nada a ver com ele, em vez de cobrar do proprietário, cobrar dele. Quer dizer, uma imobiliária que seja uma âncora jurídica e legal e ética, é muito bom para as duas partes. Com toda certeza. E a gente, dentro disso, assim, o nosso grande foco assim, de trabalho é realmente no cuidar. A gente diz muito isso, são duas palavrinhas muito... simples, mas importantes. Simples, cuidar e servir. Né? Assim, a gente tem que cuidar e servir, partindo do nosso cliente interno, né, que é o colaborador, e estendendo isso para o nosso cliente externo, que é o inquilino, que é o proprietário, que é o fiador. Né? A gente tem diversos clientes ligados nesse nosso trabalho. Né? Aí, a imobiliária SJ aqui de Fortaleza, exemplo para todo o Brasil, e recebe uma bela premiação, ela está sempre lá na frente, já recebeu, volta a receber de melhores empresas para se trabalhar. Parabéns para você, para o Demétrio, para toda a equipe, né? Dr. Samir Gereissati, de muitos anos, companheiro da luta imobiliária conosco, há muitos anos, e que se foi, mas deixou plantado uma semente muito grande que o Demétrio traz aí para vocês. Parabéns. São os valores. Os valores, né? Parabéns para você, para toda a equipe da SJ.